Querido Deus, colocamos nossas vidas diante da Tua presença nesse dia, que nós vamos compartilhar da Tua palavra sobre o tema igreja. Que a nossa vida, Senhor, hoje que nós fazemos parte da Tua igreja, seja cada dia abençoada, que todos os dias andemos em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, hoje o tema é a Igreja de Jesus Cristo. Vou compartilhar com vocês minha tela. Muito bem. Está aí. A Igreja de Jesus Cristo. Então, a pergunta nossa é: o que de fato é a Igreja de Jesus Cristo? Porque certamente muitas pessoas têm várias ideias sobre o que é a igreja. Então, por exemplo, Maria, o que é uma padaria? Hã? O que é uma Padaria? padaria? Então, é um ambiente físico que o nome já diz, né? Assim, a gente já tem que vende pão, vende Vende pão. massas. Pronto, vende pão, tá ótimo. Bruno, o que é um açougue? O açougue é onde vende carne. Pronto. Falou padaria, todo mundo sabe que vende pão. Falou açougue, todo mundo sabe que vende carne. E o que é igreja? São pessoas que invocam o nome de Jesus. Ok, Eu acho, pelo menos. ok. Bruno diz, são pessoas que invocam o nome de Jesus. Maria, quando se fala a palavra igreja, o que vem na sua cabeça? Então, quando você fala igreja, só É. O que te vem à mente? pessoas para adorar a Deus, né? Igreja. Ok. Assim, mas a igreja somos nós, né? Mitzi. Quando se fala em igreja, o que vem à sua mente? Oi. Tomara. Sendo só com o dele, porque a gente consegue ver e ouvir e o pastor não. Só nós. Sem som, pastor. Será que ele está ouvindo a cada um? Estava. Minha internet aqui fechou e abriu o Zoom. Mitzi, quando se fala em igreja, o que vem à sua mente? É corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Cecília? A Cecília que acabou de entrar? Oi, pastor Magno, me perdoe. Eu acabei, assim, perdendo tempo. Me desculpe, sou eu mesma. Tá certo. Eu não estou vendo a Cecília. Não. Cecília, quando se fala em igreja, o que te vem à mente? Igreja? É. Bom, de imediato me vem a construção física. Construção física. Mas aí, isso, o prédio, né? Ok. Então, Vou falar só isso. Não, tivemos várias coisas. Pessoas que invocam a Jesus, reúnem para adoração, no prédio, uma comunidade. Veja, quando eu fiz a pergunta o que é uma padaria, não houve dúvida. Lugar onde vende pão. E quando eu fiz a pergunta o que é um açougue, não teve dúvida. Não teve, deixa eu ver, eu penso que me lembra que lá, talvez, quem sabe, vende carne. Não foi assim. Pô, o local que vende carne. Ponto final. A Igreja de Jesus Cristo não sabe o que é Igreja de Jesus Cristo.
não é, porque a gente aprende uma coisa e depois descobre que é outra. Mas não tem aquela passagem onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Por isso que eu falo. São os que Nossa. invocam o nome do Senhor, né? E isso aí, Bruno, aí, tá vendo? Você acabou de citar uma passagem que está falando sobre disciplinar alguém. Pensei que estava falando sobre a igreja. Envolve a igreja, mas essa passagem está falando como é o método de se disciplinar alguém que não quer ouvir o irmão, depois não ouve 2, 3 irmãos, depois não ouve um grupo maior, depois não ouve a igreja. E aí 2 ou 3 reúne e fala, nós vamos disciplinar o cara porque ele não está ouvindo ninguém. Você entendeu? E essa passagem que você citou é muito usada. Mas a primeira passagem onde Jesus usa o nome igreja está em Mateus capítulo 16. Eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês. Mateus 16, 18? Mateus 16, do verso 17, 18. Vou colocar aqui na tela para todos terem. Está aqui. Jesus perguntou, quem dizeis que eu sou? E aí, Pedro responde, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, na versão amplificada, abençoado, feliz, afortunado, é alguém a ser invejado, és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, homens que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro, do grego Petros, um pedaço de rocha, uma pedra, e sobre esta Petra, rocha, uma rocha imensa como a de Gibraltar, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela ou serão fortes em seu detrimento ou resistirão contra ela. Muito bem. Então, Jesus está ali perguntando, quem sou eu? Eu sou a Petra, uma grande rocha. E sobre esta grande rocha, eu, Jesus, a Petra, edificarei a minha igreja. Minha igreja. O sentido aí de igreja não era novo, viu? Já se falava no Velho Testamento. Então, tem uma palavra, na verdade, 2 palavras em hebraico que são traduzidas como igreja. Vou colocar aqui na tela para vocês. No Novo Testamento, igreja é eclésia, isso vem do grego, é uma assembleia escolhida ou convocada. Tá? Então, por exemplo, isso como vem lá da Grécia, era o seguinte, eles precisavam resolver uma questão, era democrático, ia o pessoal para lá, a praça. Então, ele reunia a eclésia. Eles iam discutir um assunto, eles iam decidir um assunto. Depois que eles decidiam o assunto, cada um ia embora para sua casa. Então, a eclésia, aquele ajuntamento para se fazer uma assembleia, estava desfeita. A eclésia tinha ido embora, tinha se desmanchado. Então, a eclésia
no sentido original da palavra em grego, é uma assembleia que depois se desmancha. Então, ela não é permanente. Agora eu te pergunto, será que quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, ele usou o termo eclésia? Em grego? O que vocês imaginam? Você falou em aramaico. Exatamente. De jeito nenhum ele falou em grego. Então, ele não usou o termo eclésia. E da onde vem o termo eclésia? Da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução em grego da Bíblia hebraica, o Velho Testamento, a Tanar. Eles estavam traduzindo dois termos, Kahal e Edad. Não tinha um termo grego que exprimisse o significado de Kahal. Não tinha. Eclésia era aquilo que, no idioma grego, era o mais próximo. Então, quando o povo de Israel fez aliança com Yahvé no Monte Sinai, eles se tornaram o Kahal de Yahvé. A comunidade de propriedade de Yahvé. Kahal. Aí, no outro dia, eles foram para outro local. A Kahal tinha se desmanchado ou tinha permanecido? O que vocês imaginam? Permanecido. Permanecido. Permanece. Permanece. E a eclésia? A eclésia... Permanece também. Não, a eclésia se dissolve. É por isso que eclésia e kahal são coisas diferentes. E aí a ideia que nós temos hoje é de eclésia, que é uma ideia errada. Por quê? Quando é que o povo acha que a igreja está reunida? Quando está no templo. Pronto. E aquilo nem é chamado de templo mais. Porque agora quem são os templos somos nós. A gente chama aquilo de santuário. O prédio onde a igreja se reúne, como alguém disse, a igreja somos nós. E quando a gente vai embora para casa, a Kahal de Jesus não está desfeita. Se fosse uma eclésia, estaria desfeita. E essa é a ideia que veio. Essa é a ideia que veio através dos séculos. A igreja, enquanto está lá no santuário, adorando a Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Foi embora, cada um para sua casa, cada um para sua semana, cada um para o seu trabalho, cada um para a sua família, acabou. Se a gente não se reunir em células, se a gente não voltar lá no que chamam de igreja, prédio, não tem igreja. Pastor, Mas, diga. eu tenho uma pergunta, mas nessa explicação, porque quando o senhor fez a pergunta inicial, o que era a igreja, quando eu penso em igreja, para mim é muito forte as recomendações das igrejas em Apocalipse. Então, eu me lembrei, né, Tiatira, Sardes, cada um com uma característica, né? Sim. Filadélfia, e aí Esmirna. Daí, quando o senhor traduz, dá essa explicação dos dois termos, tanto o grego quanto o hebraico, me vem à mente ainda, e não ficou claro para mim, essa questão da eclésia, porque quando ocorre as recomendações, ele dá a recomendação para um grupo de pessoas. Então, por exemplo, você perdeu o seu primeiro amor, você é uma igreja próspera, você, assim, não me lembro a característica de cada uma, né? Você perdeu o seu primeiro amor, você é próspera, não, você se afastou dos meus caminhos.
Então, para cada uma tem uma característica, traz os pontos positivos, mas ressalta os negativos. Então, assim, ao mesmo tempo, eu sei que dá recomendação individual para nós, porque essa é a ideia, né, para a gente rever como ser humano, como um indivíduo, mas a recomendação dada, que eu me lembro, é sempre vocês fizeram isso, vocês Isso. abandonaram. Porque Então, é a comunidade. a ideia de assembleia, de reunião, de grupo. Não, aquilo é um modus vivendi. Eles abandonaram o primeiro amor só no dia que tem culto? Ou você acha que aquilo se tornou um modo de vida deles? Se tornou um modo de vida, né? Esse era o problema. E aí ele diz, na verdade, é a comunidade messiânica que se reúne em Esmirna. É a Carral de Jesus que se reúne em Filadélfia. É a Carral Olha, pastor, de Jesus... um exemplo disso aí está acontecendo, eu estou achando lindo, eu estou até querendo participar. Independente de denominação, as pessoas estão se reunindo para ir aos hospitais clamar no hospital. Aqui é uma igreja, é lindo isso. Não, eles são a igreja. Eles não é são a igreja. Eles são a igreja, assim como nós. Eles são a igreja, né? Veja, nós nos reunimos em diferentes denominações porque somos, por leis sociais, obrigados a isso. Cada comunidade que se reúne num local tem um CNPJ. Sim. Mas Deus não nos vê assim, nos vê como filhos. Quem? Exatamente. Todos aqueles que são filhos, os nascidos de novo. Porque tem um monte de gente que frequenta os prédios e os cultos que não são nascidos de novo. Exatamente. Esses ainda não fazem parte da Carralho. Mas o que eu estou falando, o senhor viu o pastor Jonas? Eu fiquei sabendo. Pastora, e ele gravou. Eu fiquei sabendo. É o Jonas, eu acho que gravou, né? É, o pastor Jonas. Isso. Então, respondendo a pergunta do Renzo, o Paulo às vezes escrevia assim, ó, a igreja que se reúne na casa de fulano. Era uma igreja local. Porque não tinha templo grande. Então, eles se reuniam nas casas. Faziam todos partes da igreja de Jesus Cristo, onde ele é o único fundamento. Não há outro. A igreja pode se reunir em vários locais. Sim, claro, e a qualquer momento. Qualquer momento. E outra, uma coisa interessante, que observado aqui também pelo Renzo, é que comunidades de locais diferentes começaram a desenvolver hábitos incorretos diferentes, devido a características culturais e influência da sociedade local. Isso acontece muito. Você acha que o desvio da Igreja de Jesus Cristo no Brasil é o mesmo da Coreia? Que é o mesmo da Alemanha? Não. E aí está Jesus puxando a orelha de cada um no seu... Ó, vocês que estão reunidos aqui estão deixando de fazer isso. Vocês que estão reunidos aqui estão praticando aquilo outro. Vamos acertar isso aqui. E por que ele faz isso? Porque ele é o Senhor da igreja. Acho que foi a Maria que falou, eu não me lembro. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o governante. Então não, eu falei que nós somos a igreja. Foi outra pessoa. Pode ter sido assim. Nós somos o corpo. Muito bem. Então, igreja vem desses termos, Kahal e Edá. Agora, Israel não recebeu Jesus como nação. Lá no jardim, lá no Monte Sinai, a nação recebeu Yahvé como seu Senhor. Então, era a Kahal de Yahvé.
Mas Jesus não foi recebido pela nação de Israel. Mas dali, e depois estendendo as nações gentílicas, Cristo teria um povo que seria o seu carral. Com judeus, com gentios. Não mais porque eles estavam dentro da aliança abraâmica, porque não viria da circuncisão no corpo, mas a circuncisão do coração, feita pelo Espírito Santo. E como diz Gálatas 3, e as bênçãos de Abraão iria se chegar a esses que se tornariam carral de Jesus pela fé. Amém? Amém. Qual que é, de fato, a tradução de carral? O significado? Igreja, assembleia, comunidade. Só que ele não se traduz. Não, é igreja. É que igreja é uma transliteração de eclésia. O problema não é a tradução, é o significado. O significado de igreja, carral, é diferente do significado igreja, eclésia. Sim, eclésia eu entendi. Agora, não entendi o significado de carral. E eu vou explicar por quê. Não, peraí. Quando eu entendo... Você nasceu onde? Três Corações, Minas. Tem registro? Tenho. Você vai deixar de fazer parte da comunidade dos nascidos de Três Corações? Não, né? Eu tenho um documento. Exato. É como se você fosse dessa carralho. Isso não se desmancha, não se perde. É constante. Uhum. Não é porque nós estamos juntos fisicamente? Não. Deixamos de ser igreja de Jesus Cristo por causa disso? Não. Se for eclésia, deixaríamos. Ah, tá. Porque entendeu? A eclésia... Não seria. Não seria. Nós estamos reunidos. O significado que a apostila traz é uma assembleia de cidadãos reunidos para discutir algo. Isso é eclésia. Isso é eclésia. Isso. Então, mas não faz a tradução que isso ocorra presencial, até porque acho que nunca imaginaram que se tornaria algo dessa forma. Remotos, né? lógico. Mas que não. estamos, sim, reunidos e discutindo em tempo real. Estamos em assembleia, sim. Ok, mas quando a gente desliga o computador, o Renzo deixa de ser filho de Deus e fazer parte da Igreja de Jesus Cristo? Não, então você é carral. Porque se você fosse eclésia, assim que você saísse dessa reunião, você deixou de fazer parte. Você não é mais. Tá. Por uma exemplo, questão mesmo de significado profundo da língua, né? Por exemplo, a Cecília não saiu da reunião? Se isso aqui fosse uma eclésia, a Cecília deixou de fazer parte. Ela não é mais eclésia de Jesus. Tá. Entendeu por que não serve a palavra eclésia? Uhum. Mas a gente tem que se reunir, né, pastor? Porque senão entra na questão dos desigrejados, né? Exatamente. Hebreus 10, inclusive, nos alerta isso. Hebreus 10, Provérbios nos alerta isso, que a gente não pode se isolar, e Hebreus 10 diz que não podemos deixar de nos reunir com a comunidade, com a carralho de Jesus. E a experiência também mostra isso, que brasa fora do braseiro apaga. A gente sabe disso. Certo? Isso é certo. Isso é certo. Então, a diferença é que a carralho não se desmancha quando a gente não está perto um do outro. Continuamos sendo Igreja de Jesus Cristo. Tanto que podemos adorar sozinho?
Podemos? Podemos louvar sozinhos, podemos adorar sozinhos. E existe uma unção na adoração individual, e existe outra unção na adoração pública. Mas é tudo a presença de Deus. Deus recebe a pública e, ao mesmo tempo, a individual. E a particular, com certeza. Com certeza. Exatamente. Não compartilhei com vocês a minha tela, né? Deixa eu pôr aqui. Edificarei a minha igreja. Então, vamos ler Efésios, capítulo 5, verso 31 a 33. Efésios 5. Efésios 5, 31 a 33. Efésios 5, 31 a 33. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe. Cecília, eu acho que você entrou 2 vezes, né? Precisa desligar um aí. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo a referência a Cristo e à igreja. Todavia que cada um de vós, particularmente, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, é um mistério esse casamento do cabeça e do corpo. E assim como a esposa descobre o esposo vai descobrindo a esposa, bom, aqui Jesus não precisa descobrir quem é a gente, mas nós vamos crescendo em nível de relacionamento. Quem é Jesus para cada um de nós é diferente. Não adianta. Jesus, para mim, vem da minha experiência com ele, com a palavra e com o Espírito. Você tem a sua experiência. Agora, como Paulo ora lá em Colossenses capítulo 1, ele diz, eu oro para que vocês cresçam no conhecimento e entendimento espiritual de quem é Cristo. E em Filipenses, acho que capítulo 2 ou 3, ele diz, porque eu quero te conhecer, Cristo, cada dia mais. Então, o nível sobe com o relacionamento. Eu sou também igreja. E onde está a identidade da igreja? Bom, Jesus disse que ele era a rocha que era o fundamento, a pedra angular. Então, ele é origem, fonte, sustento, vida e o fim como objetivo, como destino da igreja. Esse é Jesus. Ele morreu por sua carrada, para ter o seu corpo de Cristo. Então, a carrada de Jesus é o corpo de Cristo. O fundamento é ele, e ninguém pode lançar outro. O sustentador é ele, a rocha é ele. A vida é apenas ele. E o nosso alvo final também é ele. E vamos juntos nessa caminhada. Como que algo coletivo, na tradução, pode se tornar algo particular e individual? Porque por várias vezes a gente ouve falar, o Senhor vem para buscar a sua igreja, o Senhor vem para buscar o seu povo, o Senhor vem para buscar os seus escolhidos.
Então, sempre traz essa referência, povo, escolhidos, os santos e igreja. Uhum. É nesse ponto que eu não estou conseguindo compreender, porque me lembro de outras passagens, né? Amar como se tivesse, como Cristo amou a igreja, né? E a gente sempre traz para o pessoal e particular. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me reconciliar para que eu consiga compreender e aceitar o perdão por meio do amor de Deus. Eu não estou conseguindo fazer conexão com o Carral. Vamos lá. Desculpa. Não, esquece a palavra carral, igreja. O que fazia do templo de Jerusalém ser o templo de Yahvé? A presença. Presença de quem? A arca. Não. De Deus. Não, não é da arca, não. Ali o importante não era a presença da arca, não. Os mandamentos dentro da arca? Não. Então, não sei. Qual foi a pergunta? O templo. O que fazia o templo ser o templo de Yahvé em Jerusalém? A manifestação dele, não? Manifestação de Yahvé. Era a presença de Yahvé. Certo? Yahvé estava lá dentro. Até que um dia o véu se rasgou. Concorda? Quando esse véu se rasgou, ele passou a não estar mais lá, mas nós teríamos acesso direto. Exato. Por quê? Aonde mora Yahvé hoje? Em cada um de nós. Onde ele habita? Ele habita no nascido de novo. Renzo, você é nascido de novo? Sim. Então, individualmente, você é templo. Isso. Você é a igreja. Individualmente, eu sou templo. Nós somos templo. Nós somos igreja. Pronto, entendi. Então, eu posso compreender a igreja como templo e o templo como uma habitação, onde a presença do Senhor está, é isso? Isso, exatamente. E nós somos esse corpo. É igual o seguinte, a mão é o corpo? Sim. A mão faz parte do corpo, sim. Faz parte do corpo. Pé é corpo? É corpo. É. Mas o negócio só fica bonito se a mão está ligada ao braço, o braço ao ombro, o ombro ao tronco, o tronco às pernas, as pernas ao pé. É aí que o negócio fica bonito. Então, você é uma unha, eu sou um dedo, o outro é um pescoço, o outro é um braço. Todos somos corpo, mas fica bonito mesmo quando a gente reúne. Por isso é que é muito sério, né? Se você realmente, todos os dias, você tiver a consciência que nós somos o templo do Senhor, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, o templo do Filho, a gente tem que vigiar muito, gente. O que a apóstola Valnice abre a cada sábado no estudo a respeito de mordomia do corpo? Qual é o versículo? Lá em Coríntios. Nós somos templo e devemos cuidar, devemos estar conscientes, devemos cuidar deste tempo. Da casa. Cuidar. Da casa, né? Exatamente, temos que cuidar. E quando um membro padece, todos padecem com ele. Por isso precisamos cuidar de uns aos outros. Não é só para o benefício de quem está precisando, não. É para o benefício da igreja. De toda a igreja. Do corpo, né? Porque do corpo de Cristo. Então, quando todos estão bem, o corpo está bem. Se alguém está doente, está em pecado, ele está afetando o corpo de Cristo. Por isso, precisamos ajudar em amor. Não é tacar pedra, não é acabar de destruir a pessoa, que não faria sentido. Bom, João 1, verso 11 e 12. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1.
verso 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, tem que crer. E você sabe que quando crê e recebe Jesus como seu Senhor, ele nasce de novo. Então, existe uma transformação da natureza humana, como diz lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós nos tornamos uma nova criação. Tem que haver uma transformação. Entendeu? Por isso que tem um monte de chamadas intituladas igrejas que são uma organização, um grupo de pessoas. Por quê? Porque não nasceram de novo. Tem que nascer de novo. Isaías 53, 5. Vamos ler lá? 53, 5. Isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Exatamente. Veja, quando foi nascer Eva, o que Deus fez com Adão? Tirou uma costela dele. Mas para tirar teve que abrir? Teve que abrir. Teve, senão tirava como, né? Adão derramou sangue. Adão derramou sangue para sua Eva nascer. Vocês estão me entendendo? Por isso que ele foi anestesiado, né? Pelo sono. Exatamente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Jesus abriu o seu lado. Lembra que abriu o seu lado com a lança na costela? Uhum. Abriu o seu lado e ali saiu sangue e água. Ele foi ferido. Foi a porta que abriu para dar à luz a sua noiva, que é a igreja. Interessante, né, pastor? Feriu no mesmo local, né? Sim. Gente, é muito lindo a palavra. Meu Deus. Ela tem uma conexão, ela tem um segmento. Tudo. Ela tem uma harmonia que... Meu Pai. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Pastor, mas no momento que ele foi transpassado pela lança, ele já tinha entregado o seu espírito, não? Sim, ele tinha entregue. Ele já tinha morrido. Sim. O ato não foi um ato humano do próprio oficial? E você acha que não estava nos planos de Deus? Mas, na verdade, Renzo, foi todo o sangue derramado. Início, meio e fim. Isso, desde o Getsemane até aberto na costela. Uhum. Jesus derramou um pouquinho mais de sangue do que Adão. Por quê? Porque ele precisava sarar, ele precisava purificar, ele precisava redimir. Tinha muita coisa ali. Ele precisava curar. Ele precisava transferir a vida eterna. Era um monte, que foi muito sangue. E em cada chicotada, você acha que não abriu todo o corpo? A Bíblia retrata ele como se ele virou uma ferida só. Sim. Imagina, 39 chibatadas com a zorrague. Gente, a zorrague não é um chicote de um fio só. São vários fios. Feitos de ossos, né? De metal. Na ponta tinha amarrado, porque era de couro, na ponta eles amarravam ossos, metais, pregos. Então, cada vez que tacava aquilo na costa, aquilo enterrava nas costas. Quem é da minha geração, porque eu já tenho 61 anos, e a gente foi criada apanhando com certas coisas.
Gente, é uma dor muito grande. Pois é. É muito grande. Só uma lapada, só uma. Imagina a quantidade. E outra, eu falei 39 porque o pessoal dava 40 menos uma, né? Mas o soldado romano não era obrigado a seguir isso, não, viu? Muitos não resistiam, antes de ser crucificado, já morria ali mesmo, debaixo do chicote. Olha outra coisa importantíssima. Alguém já foi numa agência de viagem? Pastor. Diga. Sim. Você vai numa agência de viagem, aqui em Brasília, a base dela não é Brasília. A base dela está lá em São Paulo. Mas ela tem uma procuração para agir em nome de. Certo? Não é assim que funciona? É. Você tem um reino, o reino dos céus. Você pode pensar como o céu como o país principal e a terra como se fosse uma colônia. Você acha que o rei não deixaria uma agência ativa, efetiva, como se fosse um posto avançado na sua colônia? E essa agência é a igreja. A igreja é a agência do reino de Deus na terra. Nós representamos a Cristo. Por isso que a palavra nos chama de embaixadores. Embaixadores de Cristo. Deixa eu explicar isso bem. Isso aqui, vale a pena falar sobre isso. O que uma embaixada no Brasil está fazendo em Portugal? Representando e cuidando dos interesses brasileiros naquela terra. E o embaixador representa não só o presidente, mas a nossa nação. O país. O país. O que ele diz, o que o embaixador diz, é o que a nação brasileira está dizendo naquele local. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você é embaixador. Você é uma embaixatriz. E não é de um paizinho qualquer, não. É do reino dos céus. É do reino Criador. grande. Você representa o Senhor dos senhores. Por isso que a apóstolo vive falando, a palavra, a Bíblia, na tua boca é tão boa e eficiente quanto a palavra na boca de Jesus. Porque você é embaixador, você representa. É por isso que não podemos falar aquilo que não queremos que seja manifesto. Pare de amaldiçoar as pessoas do nosso país. Ah, mas aquela autoridade está fazendo coisas erradas. Entendi. Eu sei. E quem é que vai tratar com ela? A sua língua ferina? Ou você vai apresentar o caso diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro, da prata e da terra? Sem maledicência. É uma briga. É uma divulgação em Facebook, em WhatsApp, de vídeo, imagens e texto, numa maledicência descarada. Eu sei que revolta, gente. A gente fica revoltado, porque não é possível. É possível.
E nós somos bobos quando nos espantamos com isso. Gente, o mundo jaz no maligno. Você esperava o quê de quem não tem Deus no seu coração? Você não pode esperar outra coisa. Mas Paulo diz: orai pelas autoridades. Não falar mal do rei. Jesus ainda diz: orai por aqueles que te perseguem. É isso que a igreja está fazendo? Passa 5 minutos no Facebook. Lembra do culto da semana passada, domingo? O que eu falei? Que tal você passar uma semana longe do hametz, do fermento? Passa uma semana longe do fermento. Você vai aprender que é muito bom você passar a vida inteira longe do fermento. Porque o fermento leveda da massa. Você faz, o outro passa para o outro, que passa para o outro, e o troço. Aí você fala, e é tudo verdade. É verdade, pior que é mesmo. O pior que é verdade. Mas é uma verdade causada por causa do pecado. E quem é a boca de Jesus Cristo que vai mudar isso? Você que replica essas coisas? Mas que dá vontade de divulgar, dá. Aí a gente arruma desculpa. Não, é só para poder informar os irmãos para que eles fiquem sabendo. Ou a intenção é porque você está irado mesmo no coração e está com maledicência. A gente tampa o sol com a peneira, gente. Para com isso. Honesto mesmo. É assim, uma metralhadora, né? É. O teclado vira uma metralhadora. Gente, isso não é ser igreja. A igreja veio para abençoar e não amaldiçoar. Pastor, abençoar, aconteceu comigo. Abençoar vem de falar bem. Então, você pode falar assim, eu te abençoo, Deus. Você pode falar isso. É esquisito, né? Mas é porque a origem da palavra, eu abençoo Deus, significa eu falo bem de Deus. E amaldiçoar é falar mal. Aí nós estamos distribuindo maldição. Isso não, é só informação. É uma informação, sim, amaldiçoada. Diga, Maria. Então, aconteceu comigo essa semana. Pequei e foi mesmo. Eu falei, gente, isso aqui não é aceitável. Eu vou compartilhar, porque eu não consigo aceitar uma coisa e compartilhei. Aí, às vezes, eu vou lá no meu e vou excluindo um monte de coisa. Jesus, eu não devia ter feito isso. Aí eu vou excluindo. Eu fiz isso demais. Só que eu não compartilho, não. Eu compartilho com textão. Fazia, né? Hoje não. Hoje eu tô disciplinado. Recebeu essas informações? Glória a Deus, porque eu recebi essa informação. Mete o joelho no chão e vai orar. Vai orar para essa pessoa converter. Vai orar para a cegueira espiritual cair. Gente, se eu converti, qualquer um converte. Ah, sim. É assim que a gente tem que pensar. Eu digo se mesmo. Eu converti, isso qualquer um pode converter. Então, qualquer um. Se eu me qualquer convertir... um do STF pode converter, qualquer um do STJ pode converter, qualquer um da Assembleia Legislativa de nível municipal, estadual, distrital, federal pode converter. Então, seja uma bênção, não seja pedra no caminho, não. Vamos atrair esse povo para carral de Jesus. Não é afastar eles, não. Vamos orar por eles, abençoar. A palavra de Deus diz isso. Quando o lobo vem para cima da ovelha, a ovelha abençoa o lobo. Porque ele diz que nós temos um pastor, nós não temos um mercenário que cuida de nós. É verdade. E a palavra de Deus diz, e a ovelha, quando abençoa o lobo,
amontoa brasas sobre a sua cabeça. Amém. Você acha que o lobo vai querer brasa acesa, quente na cabeça dele? Mas é a sua bênção que é uma brasa quente na cabeça do lobo. Ah, mas você quer ficar só assim. Olha lá o lobo. Olha o que o lobo está fazendo. Olha lá o lobo querendo prejudicar o aprisco das ovelhas. Olha o lobo querendo prejudicar o país. E isso vai resolver o quê? Orai pelas autoridades. Abençoai, não amaldiçoai. A Bíblia é clara. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos arrepender, mudar de atitude, metanoia. Cada dia. Cada dia. Hoje conversamos bastante, Renzo e eu. A cada dia, experiências mais profundas. A cada dia, subir mais um degrau. Dói. Dói. Mas é porque o Senhor da igreja está limpando a sua igreja, está limpando a sua igreja. Mas nós precisamos aceitar a chibatada de Jesus, meu filho. Melhor a chibatada de Jesus do que a chibatada de Satanás. Demais. Pastor, deixa eu só dar um testemunho aqui que o senhor falou. Diga. É coisa rápida. Após a nossa conversa, eu fui orar, né? E me veio a memória, né? Eu orei, eu falei assim, Senhor, o senhor disse que é o pão da vida, a água, que não vai fazer com que eu nunca mais tenha sede, que eu nunca mais sinta fome. E me veio a passagem do maná, né? Essa representação de todos os dias. Uhum. Não é o fato de guardar, não é para guardar, é para realmente acordar e todos os dias recolher, todos os dias ir buscar, né? Então, esse maná é Cristo. Então, todos os dias eu tenho que levantar, despertar e falar: eu preciso me alimentar, eu preciso comer, eu preciso sobreviver para esse dia. Eu só vou sobreviver se eu for lá fora e recolher aquilo que é para hoje. Isso, para hoje. Se eu guardar, vai apodrecer e não vai ter serventia, porque amanhã tem mais. Isso. Então, e comer do novo, né? Do novo. Exatamente. Quem que vive de passado? Quem que vive de passado? Museu. Nós não somos museu. É maná todo dia. É Bíblia todo dia. É oração todo dia. É servir ao Senhor todo dia. É aprender todo dia. É arrepender sempre que necessário. Até que isso seja uma constante no seu cotidiano, de realmente uma mudança de pensamento, de costume, de ação, E me veio isso, sabe? Isso foi muito forte. Daí eu fui, tomei um banho, orei, sabe? Depois que nós conversamos. Uhum. E meu coração se acalmou. E meu coração veio paz ao meu coração, porque eu estava muito aflito, muito desesperado, muito angustiado. E me lembrei, né, disso, dessa experiência, sabe, que o Senhor trouxe para mim do maná, né? Então, a partir de hoje, isso será aplicado na minha vida. Claro, vou ter dificuldade, mas vou Todos temos. buscar isso, todo dia buscar esse pão vivo. É isso. Gente, eu não paro. Eu marco, no mínimo, meia hora de leitura bíblica por dia. É o mínimo de leitura da Bíblia. Não leio por menos tempo. O número de capítulos difere porque tem capítulos que são gigantes, tem outros que são curtinhos. Então, eu não me preocupo com o capítulo. Eu me preocupo com o tempo. Pelo menos meia hora só de leitura da Bíblia. Normalmente eu leio mais tempo. Às vezes eu chego a ler 1 hora. Eu levanto mais cedo para isso. Se eu sair para o trabalho sem ler, depois para ler vai ficar difícil. Eu levanto mais cedo e faço isso. E estou lendo um livro sobre Deus, Pai. Estou lendo um livro técnico esse,
de como se você consegue ler e interpretar melhor textos bíblicos. É um livro técnico chamado Hermenêutica. Estou lendo um livro sobre Jesus nas festas judaicas, como você vê Jesus em cada festa, como é que Jesus cumpriu cada festa. E isso não entra no meu tempo de leitura da Bíblia. E terminou um livro, é outro. Por quê? Porque eu estou lançando mão de irmãos mais velhos em Cristo, que estudaram certas nuances do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a gente não faz isso? Vamos ler por Yang Cho, vamos ler os livros da Valnice Milhomes, vamos ler os livros, meu Deus, é tanta gente, do Reinhard Ponk. Por quê? Para contribuir, para a gente não bater tanto cabeça. Porque somos igreja, nós somos... Quem é a nossa origem? Deus. Quem é o nosso proprietário? Deus. A Igreja de Jesus Cristo tem uma natureza santa e uma vocação chamada a ser santa. Não dá para fazer tudo sozinho, nós precisamos dos irmãos. O livro que eu estou lendo sobre o pai é de um irmão da Suécia. O outro que fala sobre Jesus, se não me engano, ele é do Canadá, traduzido em português. Tá? O outro que eu estou lendo de técnicas de leitura é de um pastor aqui do Brasil. Hermenêutica, né? De hermenêutica, aqui do Brasil. Então, assim, você vai contando com a experiência das outras pessoas para te auxiliar, para você avançar mais rápido. Precisamos uns dos outros. Por isso que a igreja... um é olho, o outro é dente, o outro é orelha. Deus não revela tudo para uma pessoa só. Gente, eu escuto a Valnice falar isso. Eu já perdi ideia de quantos anos. Talvez há uns, 25 anos que eu escuto isso dela. Deus não revela tudo para uma pessoa só. O Espírito, ele está se movimentando na igreja. Ele vai revelar algo lá para o César Castelhano sobre o sangue. Vai revelar outro sobre o Espírito Santo. Exatamente. Vai revelar para outro lá na África. Não, mas e também se fosse só para um, não daria conta. Exatamente. A mente não... Não aguenta, exato, por isso que ele usa o corpo. O corpo inteiro. E sempre somos incentivados a ler. Leia, apóstolo Valnice, leia. Pegue bons autores e leia, aprenda, vá, continue. Outro dia eu estava orando e louvando a Deus, e o tempo passou, eu não vi. Quando eu vi, a apóstola solta lá já a leitura do dia. Aí eu pensei, meu Deus, a pastora já está acordada. Essa hora, já fazendo os trabalhos, né? Exatamente. Quanto à natureza, a igreja é a família de Deus. Nós somos família de Deus. Nós pertencemos ao Deus vivo. Agora, a igreja é que vai resguardar a verdade. Lembra? Nós somos a agência autorizada. A verdade é Jesus. A nossa mensagem é Jesus. Qual é a mensagem da igreja? Jesus Cristo veio, sem pecado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e retornará. Essa é a mensagem da agência. Nós temos que guardar essa verdade.
estabelecer essa verdade. Onde? Aqui na colônia, nós somos embaixadores. Aqui na colônia, nós temos que fazer isso aqui. Uma colônia é a extensão do reino. Qual é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Quem que vai fazer estabelecer aqui? Os anjos vão vir aqui fazer isso? Não, é a igreja. Somos nós. A gente perde muitas oportunidades de testemunhar, de falar, de dar boas palavras, de falar de Cristo. Infelizmente. Sendo que a palavra diz, insta em tempo e fora de tempo. Tem um pai da igreja. O pai da igreja são os primeiros teólogos, lá no século II, 3, chamado Irineu. Irineu falava o seguinte, ó, onde a igreja está, o Espírito de Deus ali está. Onde o Espírito de Deus está, a igreja de Deus também está. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conduz. É o Espírito quem conduz. Lembra no deserto, quando estava o tabernáculo e a nuvem de Deus se levantava? Quando a nuvem de Deus se levantava, o que eles faziam? Desmancha o tabernáculo, guarda tudo direitinho, embrulha, bota nas costas e segue a nuvem. Onde e quando a nuvem parava, o que eles faziam? Parava também, arma o tabernáculo. E ficava ali 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 3 meses, o tempo que fosse, se a nuvem não movesse, isso, ninguém se movia. E isso é Carralho. Temos um comandante-chefe, um governante. Assim tem que ser a Igreja de Jesus Cristo. Nós nos movemos quando o Espírito Santo se move. Por isso precisamos observar. Chegou uma informação dessa de maledicência na sua mão. Espírito Santo, é para eu interceder como? Se você não sabe como, ora em línguas. Até que o como veio e você possa se identificar e interceder por aquela situação. A igreja está precisando demais. A igreja que eu digo é no Brasil, talvez no mundo. Está precisando demais de relembrar isso. Que a igreja se move com o Espírito Santo se movendo. Para onde ele se move, como ele se move, na velocidade dele. Nós seguimos. Amém? Vejamos algumas coisas aqui sobre a igreja. Vamos abrir aí 1 de Pedro, capítulo 2. Exatamente no verso 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Versos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, agora sois de Deus. Nós somos povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora a tendes alcançado. Então, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de Deus. Temos um selo. Deixa eu comentar algo a respeito de propriedade aqui para vocês.
Antigamente, o proprietário colocava o seu nome sobre a propriedade. Então, se você comprava um lote, você colocava o seu lote, o seu nome no lote. É o lote da Maria Amaral. Aquele é o outro lote, o lote do Bruno. O outro é o lote da Mitse. Ok? Você punha o seu nome sobre o lote. Então, quando o seu nome era posto sobre alguma coisa, é porque aquilo era sua propriedade. Tudo bem? Agora veja. Deus falou assim, ó, sacerdote, assim você colocará o meu nome sobre o povo. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu... Certo? Você colocará o meu nome. Por que significa isso, então? Colocar o meu nome sobre o povo? Que Yahvé era o proprietário da nação de Israel. Há 2 semanas atrás, nós conversamos sobre o batismo, se não me engano. 2 ou 3 semanas atrás. Conversamos sobre o batismo. No batismo, nas águas, Jesus coloca o seu nome sobre você. Lembra? Sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os nossos proprietários legais. Nós nos tornamos propriedade de Deus. Quando você decidiu se batizar. Vamos ver esse texto aí, Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Quem quiser pode ler. Efésios 1, 22 e 23. Quem quiser pode ler. Atenção, Maria. Acho que a Maria está lendo, mas ela está sem som. Alguém com som lê para nós. Pastor, o Oi. 23, ele a primeira parte dele é no 22. É só isso mesmo, né? Ler o 22 e o 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pronto. Então, nós somos o corpo de Cristo. Não é o único lugar que fala. Colossenses 1 fala também que somos o corpo de Cristo. Vamos voltar lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Capítulo 2. Vamos ler 2 versículos que não lemos, o 6 e o 7. Por isso, na Escritura se diz, eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina. Então, essa pedra angular fala de uma construção. Fala de uma construção que é do templo. Nós somos o templo. Nós somos a noiva de Cristo. Deixa eu ver aqui. Nós somos a noiva de Cristo. Vamos continuar. Onde vocês acham que Deus habita hoje?
Em nós, né? Em nós. Agora, precisamos fazer aqui uma diferenciação, que é a igreja universal de Cristo e a igreja local. A igreja universal de Cristo é todo o corpo espiritual de Cristo, de todas as nações, de todas as épocas. São todos aqueles onde já nasceram de novo e têm os seus nomes escritos no livro da vida. E Hebreus 12, 23 diz o seguinte: Assembleia Geral, Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Então, na Igreja Universal de Cristo, tem de todas as nações, de todas as épocas. Então, assim, tem gente que já partiu? Sim. Na Igreja Universal de Cristo? Sim. Até os que partiram com Cristo, os que dormiram em Cristo, fazem parte da Igreja Universal de Cristo. É o corpo espiritual de Cristo. O que difere da igreja visível local. Então, vamos ler aí. A igreja tem sua expressão visível como corpo local de crentes distintos, que pode ser identificado como uma comunidade. Enquanto a igreja universal inclui os redimidos que já morreram, a igreja local inclui somente aqueles atualmente vivos na terra. Vejamos o que tem aqui em Atos, capítulo 20, verso 28. Cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Veja bem, quem vai apacentar um local, ele apacenta todos os locais? Não teria jeito. Você já imaginou o apóstolo Valnice cuidar de todas as denominações do mundo inteiro, em todas as cidades e aldeias do mundo? Teria jeito? Não. Não, é impossível. Então, a igreja visível, local... Tem igreja que quer fazer isso. Estou brincando. É a igreja de Roma. Tenta fazer isso. Tenta fazer isso. E não consegue. Cada padre local tem as suas ideias, ainda que as diferenças sejam mínimas, mas existe. Cada um toca a sua maneira. Uhum. Né? Mas, meu Deus do céu, tento fazer isso há séculos. A igreja local pode ser definida como um grupo de pessoas regeneradas e batizadas que voluntariamente se reúnem num determinado lugar em diferentes ocasiões sob as leis de Cristo para estabelecer o reino de Deus nelas próprias e no mundo. Pronto, está aí a sua definição de igreja. De igreja local, hein? Está aí a sua definição de igreja local. Grupo de pessoas, ainda que individualmente cada um de nós sejamos templo do Espírito Santo e igreja, a igreja local é um grupo de pessoas. Primeiro, regenerado, então tem que ter nascido de novo. Batizados, porque tem que firmar o compromisso de aliança e se tornar propriedade de Jesus, voluntariamente. E que voluntariamente também se reúne. Você não pode ser obrigado a ir no local de reunião da igreja. E nós não precisamos nos reunir apenas em Vicente Pires, nós podemos nos reunir aqui no computador, podemos nos reunir na casa, fazendo uma célula, podemos nos reunir numa praça, mas ao nos reunirmos, temos que estar sob as leis de Cristo, sobre as normas, sobre os valores, sobre os paradigmas da palavra. Não podemos fugir. Quando a gente foge disso, a gente incorre em erro.
E a fim de que a gente faz isso? Para estabelecer o reino de Deus na minha própria vida e no mundo. Nós somos colônia. E quem é o colonizador? O que ele quer fazer? Ele quer colocar a cultura do reino na colônia. O nosso reino é o reino dos céus, é o reino da luz. Precisamos colocar a cultura do reino dos céus na terra. De novo, voltamos ao Pai Nosso. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E faça-se em nós a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Esse é o dever da igreja local. Se a igreja local não está estabelecendo o reino de Deus na terra, ela perdeu a sua função. Pode fechar as portas. É um clube, é uma organização. Ou a gente ganha alma para Jesus, ou a gente ganha alma para Jesus. Porque a gente precisa estabelecer o reino de Deus na terra em vez de ficar só reclamando. Verdade. Reclamando que o mundo está ruim, reclamando que os deputados estão ruins, reclamando que a economia é isso, que o dólar é aquilo, que a Petrobras é aquilo outro. Por que você não virou, então, dirigente da Petrobras? O ímpio foi lá e estudou. E pegou o cargo. E você que é crente, por que você não pode estudar e fazer o mesmo? Não te falta sabedoria nem capacidade. Pelo menos tem um de Deus lá, né? Exatamente. A Igreja de Jesus Cristo tem que tomar os postos de comando. Vão precisar de estudar para isso? Com certeza. Vão precisar de nos preparar e adquirir competências e habilidades? Com certeza. Para quê? Para estabelecer o reino de Deus na terra. Senão fica um monte de deputado lá aprovando umas leis de aborto, fecha igreja, entre outras coisas, né? E aí reclama. Uai, por que você não entrou lá? Ah, eu não gosto de mexer com isso. Ora, onde é que Jesus entrava? Jesus entrava em tudo quanto é lugar brabo. Por quê? Porque onde tinha escuridão tinha que chegar a luz. Tem que fazer a diferença, né? Exato. Na Assembleia, no Congresso, está escuridão. A nação cujo Deus é o Senhor. Se na nação não tem dirigentes servos, a coisa desanda. Então, assim, se lá no Congresso e no Senado está em escuridão, os filhos da luz têm que arregaçar as mangas e entrar lá, ué. Disputar, orar, se preparar. As grandes empresas, você já imaginou se nas grandes empresas, o CEO das empresas fossem pessoas dirigidas pelo Espírito Santo? Que bênção ia ser para o nosso país? Vá se preparar, vai estudar. A mesma coisa acontece com a igreja quando as pessoas às vezes querem ser pastores sem estudar. Eu tenho dó do rebanho. Porque falam cada coisa. Gente, tem que ser sob as leis de Cristo. Não pode ser diferente. Se nós temos que estabelecer as leis de Cristo no mundo, imagina no local onde a gente se reúne. Quem estava falando era a Cecília? Isso. Pastor, eu tenho observado, e isso me entristece tanto, é que no meio evangélico há muitos cristãos que se dizem, né, cristãos evangélicos, e que eles não querem se aprofundar no conhecimento da palavra, eles não querem se comprometer com Cristo. Eles frequentam e acreditam que pelo fato de frequentarem, de estarem ouvindo a palavra, eles estão bem com Deus. Pois é, mas se não nasceu de novo, não faz parte, estão sendo enganados. E o número é muito grande de cristãos que vivem nessa situação, porque eles não querem. Só que o que acontece? Nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Isso. E Jesus nos disse, não arranque o joio
para que não seja arrancado com ele o trigo. Jesus diz, deixa crescer junto. Então, a gente deixa crescer junto. Qual é a nossa função? Continuar ensinando, continuar alertando, pregando a palavra, intercedendo, orando. Dá para eu entrar no Facebook e fazer uma pregação reclamando que tem um monte de pastor que não estuda? Vai adiantar alguma coisa? Vai não. Vai não. É por isso que a gente precisa orar por muita sabedoria. Porque a única pessoa que pode despertar essas que estão experimentando Jesus apenas como um remédio para quando precisam, o único que pode é o Espírito Santo. Nós não podemos, a gente não consegue. A gente intercede, ora, mas o único que verdadeiramente desperta, podemos até ser vasos usados por Deus para isso, mas só para levar a palavra. O poder na palavra, o poder de convencimento e transformador não está em nós e jamais estará. É só no Espírito Santo. E complementando um pouquinho mais a resposta da Cecília, por isso que está escrito, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque tem gente que está levando a vida comum, como um que não teme a Deus, que não nasceu de novo e acha que vai ser salvo só porque está congregando, porque fala Deus, porque fala em nome de Jesus. E não é assim, é bem mais profundo. Hoje mesmo, no café da manhã, aqui em casa, eu dei uma palavra sobre isso, sabe? Meu filho falou assim, nós temos que ver onde é que nós estamos falhando. Aí eu falei em tudo, principalmente na intimidade com Deus. E esse é o assunto dessa tela agora. Quem forma a igreja? João 3,3 diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 7, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, esse é o primeiro caso. Precisa nascer de novo. Tem um monte de gente que não nasceu de novo, está enganado, infelizmente. Devemos orar por elas. Atos 16:31 diz o seguinte, responderam, ali a história do carcereiro com Paulo, responderam eles, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, você precisa crer. Crer em Jesus como Senhor. Isso também significa que você precisa se arrepender. Porque se você crê em Jesus como seu Senhor, você crê na primeira pregação de Jesus, arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. E aquele que crê, Atos 2:41 diz o seguinte, então os que receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia foram adicionados quase 3.000 almas. 3.000 almas. Eles foram o quê? Batizados. Quem nasce de novo quer ser batizado. Batismo não salva, como nós vimos, mas é a confirmação da aliança que ele está fazendo com o Senhor, que ele agora é servo, ele é propriedade de Cristo, de Yahushua HaMashiach. E o batismo, eu creio que todos que se batizam, eles sentem assim mesmo que é uma aliança. Sim. Que é um compromisso mesmo. Isso, é exatamente. E Gálatas 4:19 diz, meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso quer dizer que nós estamos em formação. Quando é que a nossa formação vai acabar? Até a vinda do Senhor. Pois é, e lá eu acredito que nós ainda vamos continuar sendo aperfeiçoados. Uhum. Então, assim, isso também é uma lição para que a gente tenha paciência. Porque a gente diz, poxa vida, aquele irmãozinho está fazendo tal coisa, ele ainda não aprendeu? Exato, ele ainda não aprendeu. Acertou na mosca.
Ele ainda não aprendeu. Tem que ter paciência mesmo. Tem que ter paciência. Ajude. Nós devemos ajudar e não ser companheiros de Satanás usando de maledicência contra a vida deles. O irmão caiu. E você cuide para que não caia. Desse jeito. Agora vai lá e ajuda. E olhe para que também não caia. Estamos em formação. Se estamos em formação, significa, 2 Coríntios 3,18, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Nós somos levados até nos tornarmos dia perfeito. Esse de degrau em degrau dói porque mexe no nosso ego, mexe com as nossas falhas, revisita coisas que nós achamos que tínhamos esquecido, perdoado, largado para trás e não largamos. Mas por amor, gente, é que Jesus faz isso com a gente. Porque senão como é que nós ficaríamos perfeitos? Não se define a grandiosidade de Deus. Trazer o homem de volta para si mesmo, fazer deles uma nova criação, desenvolver relacionamento por meio do seu espírito. E, por fim, viver com eles, a sua igreja eternamente. Só o amor perfeito pode compreender. Por isso, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam a circuncisão na carne, feita por mãos, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros à aliança de promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade. Aqui ele está falando que de ambos os povos ele fez um. Ou seja, não tem Israel e igreja. Para Deus é tudo carralho de Yahvé. Uns por meio ainda da circuncisão, outros pela fé em Cristo. Mas vai chegar o momento que Israel também vai entender que Jesus é o Messias. Mas eles têm uma aliança. Eles têm uma aliança. E eles entendem de aliança. Nós precisamos muito de aprender de aliança. Eu acho que tem uma lição só para falar de aliança. Amém? Amém. Foi a formação de um povo, né? Um povo foi formado em cima de muitas gerações. Amém. Sendo corrigido, sendo levantando, caindo, aprenderam. Pois é, Deus suporta a gente, mas isso não nos dá o aval para permanecermos onde estamos. De jeito nenhum. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Por causa de amor, suportou a cruz. É muita bondade. É verdade. Amém? Quem poderia orar agora no encerramento? Acho que eu saí, gente. Saiu não, Maria, você está aqui. Cecília? Oi, pastor. Você poderia orar, encerrando o nosso encontro de hoje? Posso. Senhor, muito obrigada, Deus, pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para aprendermos da tua palavra, para crescermos, Pai, em fé,
caminhando contigo a cada dia, sabendo que tu estás na direção de nossas vidas. Ensina, Deus, a abrir o nosso coração para ti, Senhor. Quebrando o nosso espírito, Deus, para que possamos aprender e praticar a tua palavra, a tua verdade. Deus, muito obrigada, Senhor, por tanta riqueza, por tanta informação, Pai, outrora oculta. Deus, abençoe, no nome de Jesus, a vida de cada participante, de cada pessoa que está fazendo esse curso, daquelas que não estão nesse momento aqui conosco, mas que assistiram mais tarde. Senhor, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada um que se expor a essa aula. Deus, pela vida do pastor Magno, da irmã Alda, obrigada, Deus, pela vida deles, porque tem se mostrado como canais teu, Pai, para abençoar, para arrebanhar vidas para o reino dos céus. Deus, eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor, muitas vezes falhamos. Perdoa-me, perdoa os meus irmãos que aqui estão. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos contigo, a reconhecermos nossas falhas, a admitirmos, Pai, que somos falhos e que precisamos da tua misericórdia, e usa-nos como canal. Mostra-te a nós, Senhor, como devemos te servir. Usa-nos como teu canal, sim, Senhor, e nos faz entender que somos a tua igreja aqui na terra, que tu, Senhor, habita em nossas vidas, que através de nós, Senhor, muitos outros possam ser alcançados. Deus, obrigada. Abençoa, Pai, a vida de cada um nesse momento, e eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade desse curso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. E semana que vem, mais um tema. Amém? Amém. Shalom Deus abençoe. Shalom a todos. Shalom. Como é que nós vamos entregar os trabalhos do Senhor? Shalom. Eu vou cobrar lá que eles fabriquem o e-mail que nós pedimos.